Oi pessoal, nesse vídeo eu vou fazer para vocês uma revisão dos módulos 7 e 8 da apostila 2 que serão cobrados na prova de Química, ok? Então o que nós vimos no módulo 7? No módulo 7 nós vimos transformações da matéria. Então eu vou explicar bem rapidinho para vocês, conforme eu fazia com vocês no dia da prova, numa aula anterior, tá? Módulo 7 é transformações da matéria. Bom, nesse módulo eu falo para vocês sobre os fenômenos físicos e químicos, tá? Então, os fenômenos que nós temos, tem dois tipos de transformações. A transformação pode ser física e ela pode ser química. Quando que a transformação é física? Então, por exemplo, eu tenho a transformação física quando eu tenho, tá, ocorre uma transformação, uma substância, ou de uma mistura, também pode ser, e ela não vai ocorrer nenhuma alteração na composição dela, tá? Então, nós temos aqui, dentro das transformações, nós temos as transformações físicas e uma transformação química. Quando eu sei que ela é uma transformação física? A transformação física é uma transformação onde não tem alteração na composição, como eu já falei, tá? Ela tem uma alteração somente na organização das moléculas. Então, nessa transformação física, que tipo de transformação que pode acontecer para que ela seja física? Então, eu posso ter na transformação física, eu posso ter uma alteração, por exemplo, no tamanho da substância. Eu tenho uma determinada substância, tá? E essa substância, eu posso triturar ela em pedaços menores, tá? Que eu vou continuar tendo aquela substância contida no que eu produzi com aquilo. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um pedaço de uma barra de um metal cobre e eu transformo esse cobre em fios, né? Porque todo metal tem a capacidade de se transformar em fios, em lâminas. Nesses de fios, eu consigo fazer fios para que seja usado para quando eu vou utilizar no filamento de lâmpada, por exemplo, tá? Então, se eu tenho esse filamento, eu vou conseguir ter a mesma composição antes, quando eu ainda tinha em forma de barra, um determinado metal, tá? O cobre, né? Por exemplo, então eu transformei o cobre em fios e ele mudou a transformação dele de barra para fio e continuou tendo o metal, aquele metal que eu tenho desde o começo, que era o metal cobre, tá? Agora, eu posso ter também uma prata. A prata, eu tenho essa prata e transformo essa prata em um outro objeto. Eu tenho, por exemplo, um anel, uma pulseira, que continua tendo na composição dela, mesmo depois de transformada num objeto, eu continuo tendo o metal Ag, que é a prata, tá? Outro tipo de mudança também que pode acontecer é a mudança no estado físico. Por exemplo, se eu tenho uma substância, ela pode se transformar, sair de sólido e ir para líquido, de líquido ir para gás, ou para vapor, depende do que eu tiver trabalhando na transformação. Mas ela vai continuar, né? Aí eu tenho água em gelo, tá? Se o gelo começa a derreter, vai ocorrer a fusão, vai passar para líquido, e se ele continuar recebendo calor, ele vai passar para o estado D, se for a água no estado de vapor, se for um gás no estado gasoso, tá? Então, o que acontece? Ela vai se transformando, mas eu vou continuar tendo na composição H2O, tanto na sólida, na líquida e na gasosa.
O que mudou apenas foi a estrutura dela, a organização das moléculas. Quando elas estão no estado sólido, elas vão estar sempre mais coladinhas uma na outra, no estado líquido mais separadas uma da outra, tá? E no gasoso mais ainda, ok? Então, o que é um outro tipo também de transformação que pode acontecer é uma transformação, como eu falei para vocês, no tamanho, né? Se eu tenho uma coisa, eu diminuir um carvão, um pedaço de carvão, e eu triturar esse carvão, eu vou continuar tendo carvão, ou ferro, limalhas de ferro, que são pedacinhos bem pequenininhos de ferro, mas eu continuo tendo ferro, tendo carvão ali, tá? Então, é uma transformação onde ocorre a formação de um outro objeto, né? Tem uma outra forma, mas continua tendo na composição o que era água antes, água depois, o que era cobre antes, cobre depois, o que era ferro antes, ferro depois, tudo bem? Agora, vamos ver o seguinte, quando que eu tenho agora, então tudo isso é na física, então na transformação física, posso ter a dissolução de açúcar em água. Se eu pegar o açúcar e dissolver o açúcar em água, o que vai acontecer? O açúcar vai estar ali misturado com a água, um pouco mais longe por separação da água, ok? Agora, isso acontece na física. Na química agora, então na física nós temos aqui os estados físicos, né? Nós temos aqui os estados físicos, sólido, líquido e líquido gasoso, qualquer substância pode passar. Eu tenho aqui, no caso da dissolução, eu tenho a dissolução de uma determinada substância em água, e eu posso ter também nesse estado físico uma alteração, né, uma alteração no tamanho, no formato, né? Então, vou colocar o tamanho aqui. Ok? Se eu tenho também um ferro e esse ferro fica exposto a uma atmosfera que tem a água e tem oxigênio, toda substância que contém o ferro vai formar ferrugem, tá? Então, agora, vamos dar um exemplo das químicas agora. Na química agora, precisa ver a mudança de cor, eu posso ter agora, na mudança de cor, eu posso ter a formação de um precipitado, ou então eu posso ter uma formação de gás, agora eu tenho uma mudança a mudança aqui na química, pode acontecer as mudanças, só que agora vai alterar a natureza da substância. Então, a composição que eu tinha antes, eu apresento ela depois. Então, a mudança de cor, né? Eu posso ter essa mudança de cor quando eu estou trabalhando com determinadas substâncias e eu faço quando eu acabo misturando uma na outra. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho assim, duas substâncias e eu faço a mistura dessas duas substâncias, até o prego, por exemplo, se eu tenho um prego e esse prego agora eu deixar ele fora em contato com o ar, o que vai acontecer? Ele vai se transformar, ele vai ficar meio avermelhado, aquela cor de baixo que aparece, que é uma cor da ferrugem, tá? Então ali, o que aconteceu? O ferro reagiu com o oxigênio do ar e com a umidade também e formou a ferrugem, tá? Então mudou a cor, isso aqui evidencia que a transformação é uma transformação química. O precipitado. No precipitado eu preciso ter reagentes, né? Esses reagentes, eles têm que ser reagentes líquidos ou soluções líquidas, transparente, de modo em que quando eu misturo dois reagentes, né, que não tem nenhum precipitado,
tá? Eu vou misturar os dois e vai aparecer uma formação de um precipitado embaixo, que é o que fica no finalzinho quando eu misturo duas substâncias. Então, lá no fundo do becker ou no fundo do tubo de ensaio que eu estiver trabalhando, vai aparecer aquela parte de baixo com a formação de um precipitado embaixo, que é um sólidozinho, e um líquido sobrenadante em cima, tá? Então, formou precipitado, é uma transformação química. Mudou de cor, é uma transformação química. Formação de um gás. Então, se eu estou trabalhando com o gás, eu estou trabalhando com algumas substâncias, e quando eu faço essa reação, por exemplo, quando eu pego um sonrisal, ou até mesmo quando eu coloco qualquer sachê, essas coisas, dentro que é o bicarbonato de sódio que está contido, o que eu coloco? Coloco na água, o que vai acontecer? Eles vão reagir e vai haver uma liberação de gás carbônico, tá? Dentro do copo. A gente vai ver dentro daquele recipiente que está tendo uma liberação de CO2. Então, essas bolhas que vão começar a subir indica a formação do gás, que é aquela efervescência que acontece quando a gente coloca, né, em água um tipo de antiácido, né, que a gente usa. Agora, se eu tenho a mudança de cor, o precipitado, a formação de gás, vai ocorrer essa reação química, tá? Então, em relação a isso, o que eu vou pedir para vocês? Não está em prova, eu vou colocar várias condições, tá? E dentro dessas condições eu vou colocar para vocês se é física ou se é química. Então, eu escrevo alguma coisa e eu vou querer que vocês coloquem na frente se é química ou se é física. Então, por exemplo, eu estou aqui com a lista de exercícios que eu mandei para vocês. E nessa lista eu tenho no exercício 14, então vou apagar aqui agora. Então, no exercício 14, eu tenho ali, olha, no exercício 14 da lista, tenho aqui. Pede o seguinte: classifique os fenômenos a seguir em químicos ou físicos. Eu não vou dar para vocês a reação, eu vou dar para vocês, eu vou citar a condição, né, de um fenômeno, de um determinado fenômeno. Você vai ter que classificar para mim se é químico ou se é físico. Por exemplo, na letra A está escrito escurecimento de um objeto de prata. Então, quando esse objeto de prata ele oxida, o que acontece? Na parte da frente, em cima, ele vai escurecer, tá? Então, esse escurecimento está mostrando uma oxidação dele, tá? Em contato muito tempo com ar, mesmo que seja com ar. Então, escurecimento de um objeto de prata. Então, ali em cima da prata, ele vai ficar escurinho. Então, eu quero saber, é químico ou físico quando eu tenho o escurecimento desse metal prata. Então, o metal se transformou com esse escurecimento. Eu vou colocar que aqui, isso é uma reação, é um tipo de transformação que eu posso efetuar como uma transformação física. B. Secagem de uma roupa molhada. Quando eu tenho uma roupa molhada, vamos colocar uma toalha. Estou com a roupa molhada. Eu coloco ela lá fora, né? E o que vai acontecer? Dependendo do vento e dependendo do calor, ela vai secar mais rápido ou não. Mas eu vou continuar tendo o mesmo tecido da composição dela antes de molhar, e depois que ela molhou, ela vai continuar a mesma, e secou, vai voltar a ter a mesmo tecido. Então, aqui eu falo que é uma transformação física. C. A atração de um prego de ferro por um ímã. Então, essa atração agora do ferro por um ímã, ele só vai mudar, né? Ele só vai atrair um com o outro. Então, não vai mudar a composição deles. Existe uma atração magnética existente ali,
né? Mas isso não caracteriza uma reação química, tá? Cada um vai continuar tendo a sua característica. Então, eu tenho uma composição física. D. Fabricação de vinho a partir da uva. Então, a gente sabe que tem a uva e a uva precisa de passar por uma fermentação para ser transformada em vinho. Então, o que acontece? Essa uva, ela precisa fermentar, tá? É necessário com que exista a fermentação, e quando ela se transforma em vinho, ele se transforma em uma outra substância. Então, aqui vai ser uma transformação química. E crescimento da massa de pão. Então, a gente sabe que no crescimento da massa de pão, eu tenho a massa antes e eu coloco um fermento. E esse fermento, quando entra em contato com o calor do forno, o que acontece? Ele vai se transformar em gás carbônico, água, tá? E um sal que estava contido ali na decomposição, que é o carbonato de sódio. Então, por que o pão cresce? Porque existe o CO2, que é o gás carbônico, que quando ele recebe esse calor do forno, né, ele tende a querer sair por ser um gás. Então, ele vai empurrando o pão para cima, para ele sair. Então, é a hora que ocorre esse crescimento. Então, ocorre uma reação química liberando esse gás, que é o gás carbônico, né, saindo da massa e aumentando o volume do pão. Então, aí é uma reação química. Então, a letra E, ela é uma reação química. Fervura da água. Então, fervura da água é uma condição de estado físico. A água estava líquida, não estava fervendo ainda, mas quando ele recebeu o calor, ele foi e começou a ferver. Então, é a passagem do estado líquido, né? E vai começar a passar para o estado de vapor, né? Então, aqui, o que acontece? Eu continuo tendo água no estado líquido, aqui ainda está dentro do recipiente que está sendo aquecida, e ela continua ali, a que está saindo, água no estado de vapor. Então, essa transformação é uma transformação física. Continua tendo a água, só em estados físicos diferentes. Em estados físicos não altera. Derretimento do gelo. Gelo é a mesma coisa. Se eu tenho gelo, o gelo começa a derreter, é porque eu tirei ele de uma condição que ele estava no estado sólido. É como se acontecesse, o derretimento é uma fusão, a fusão do gelo. Então, o gelo vai passar de sólido para líquido, mas ele vai continuar sendo gelo. É como se eu tivesse H2O líquido, sólido, transformando em H2O líquido. Então, é a fusão do gelo. Não tem reação química aqui. A água que eu tenho antes, no estado sólido, eu tenho depois H2O. Isso é composição, formado por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sólido e líquido. Tá? Então, o fato de passar de sólido para líquido não ocorreu reação química, eu continuo tendo água. O que muda, por exemplo, a água sólido é como estão as moléculas entre si. É a organização. Elas vão estar no estado sólido mais pertinho uma da outra e no estado líquido continua sendo H2O, porém distantes uma da outra, separadas dentro do recipiente, tá? Separadas assim, com um certo distanciamento, ok? Mas continua sendo água líquida. Então, a G aqui, derretimento do gelo, é físico. Tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Essa 13 agora, olha só. Eu tenho lá, afirmativa 13, a 1 em algarismo romano, fusão do gelo, 2 em algarismo romano, sublimação do iodo, 3, digestão dos alimentos e 4, queima de madeira. Olha só, se eu estou usando os termos fusão, ebulição, vaporização, condensação, liquefação, tudo aquilo que a gente já usa para passar de um estado para o outro, né? Eu tenho isso daqui. Quais são os termos que eu uso aqui? Sólido para líquido, fusão,
líquido para gasoso, vaporização. Essa vaporização pode ser a evaporação, pode ser vaporização, pode ser calefação. E está recebendo calor, tá? Para que a passagem aconteça. E aqui eu tenho voltando, né? Que é quando eu estou perdendo calor. Para cá eu preciso receber e aqui eu preciso perder. Então aqui eu já tenho uma condensação. De gasoso para líquido é uma condensação. Tá? E aqui também tem a liquefação. E tenho de líquido para sólido a solidificação. Então, esses termos utilizados assim são termos de passagem de estado físico, só isso. Tá? Tenho também de sólido direto para gasoso, de sublimação, e quando volta de gasoso para sólido, de ressublimação. Tá? Então, a gente já viu isso daqui também em sala de aula. Tá? Então, tudo isso daqui é um fenômeno que eu trabalho com ele, e é um fenômeno físico, não vai alterar a composição, só vai alterar a organização, e eles são diferentes na organização e não é o que caracteriza uma transformação física. Na transformação física tem que ser a composição, tá? Se a quantidade de átomos de um determinado elemento que eu tenho antes da transformação, eu continuo tendo depois, tá? Se eu não tenho, é física. Se eu tenho uma alteração na fórmula, é uma transformação química, tá? Então aqui, isso eu gostaria de fazer com vocês só para mostrar. Os demais aqui, a 13, como eu falei para vocês, aqui, se eu tenho fusão, eu já sei que é física, a 13. Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, também é física. A 3, digestão de alimentos. A digestão ocorre dentro do organismo da gente, a gente tem enzimas, né, para fazer essa reação acontecer. Então, a digestão é química e a queima da madeira também é química. Aí ele pede aqui, são exemplos de fenômenos, então é colocado para cada um deles. Então, eu sei que a 3 e a 4 são o quê? Fenômenos químicos. Então, quando eu olho aqui, eu tenho a 3 e a 4 no item E. Então, a 13, como químicos aqui, 3 e 4. Então, letra E da 13, tá? Do exercício que eu mandei para vocês. O resto é tudo parecido, vocês devem fazer para me entregar, ok? Agora, tem um outro, depois, dentro ainda desse módulo 7, nós temos o balanceamento, que eu já fiz um vídeo para vocês, somente falando do balanceamento, tá? Mas ainda dentro do balanceamento, nós temos, dentro ainda do módulo de transformações da matéria, nós temos agora uma interpretação. Eu já expliquei para vocês como que é feito para a gente representar uma reação. Então, toda a equação representa uma reação química. Agora, como que eu faço agora para eu vou dar uma reação para vocês e vocês vão ter que interpretar essa reação para mim, tá? Então, eu vou lá no exercício número... Vou fazer o exercício número 8 primeiro, que é um exercício que representa o balanceamento. Vou fazer só desse exercício 8. Agora eu vou para o 8, olha. Vou fazer o balanceamento dessa equação. Então, a equação aqui é a representação de uma determinada reação. Então, tenho aqui... Vou balancear isso daqui conforme eu mostrei para vocês no outro vídeo. Olha, AL, OH3, tenho isso, né? Como que eu faço o balanceamento disso? Faço o seguinte, olha, conto quantos elementos tem aqui, 4, 5, 6, 7, número de átomos no total aqui, lembra? Tudo que tem parênteses, eu conto, esse número que está aqui fora, multiplico o que está lá dentro, então eu tenho 3 de H e tenho 3 de O, e 1 de Al, então eu tenho 3 de H
mais 3 de O, 6, mais 1 de L, 7. No total aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 2 de AL, 3 vezes 1, 3 de S, 3 vezes 4, 12 de O. Então, aqui eu tenho 17 no total. Então, isso tudo aqui é 17. Então, e aqui 2 mais 1, 2 de H mais 1 de O, 3. Pronto. Aqui eu já tenho, esse eu tenho 17. Então, lembra que eu falei para vocês, primeira coisa, contar o número total de átomos de cada substância que está contido. Agora, o que eu faço? Esse é o 17, esse é o maior, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 1 ali. Eu posso colocar qualquer número? Não, tem que ser um 1 no início. Se não der, eu mudo. Venho aqui e faço 1 vezes 2, 2 de AL depois da seta. Tem 2 aqui? Por que eu comecei aqui? Porque é aqui que eu coloquei o 1, tá? Se eu coloquei o 1 aqui, é aqui que eu vou balancear quem está ali. 1 vezes 2, 2 de AL. Eu venho aqui, tem 1 aqui e 1 aqui. Então, eu vou colocar o 2 aqui, porque 2 vezes 1, 2 de AL. Tá? Olha ali. Eu tenho agora o S. Só que, ó, não posso esquecer disso, ó. Esse coeficiente multiplica esse índice que multiplica lá dentro. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3 de S. 3 de S depois da seta. Isso eu já fiz. E venho aqui e procuro o S. O S está aqui, ó. Mas ele está com 1 aqui, ó. Não tem nada 1, não tem nada é 1. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Sempre como coeficiente, ó. 3 vezes 1, 3 de S. Então, já balanceei o S. Vou ver a situação do H. O H aparece uma vez aqui, outra vez aqui. Já apareceu mais do que uma vez de um lado. E uma aqui. Ele aparece no total 3 vezes. Uma aqui e uma aqui. Vou ver a situação do O. O O aparece uma vez aqui, uma vez aqui, outra aqui, outra aqui. Ok? Então, o H aparece quando? 3 vezes aparece o H. E o O aparece 4 vezes. Então, só tem esses dois para fazer o balanceamento. Então, eu faço primeiro para o H. Como que eu faço para o H? O H eu vou multiplicar. Onde eu tenho H? Aqui. 3 vezes 2, 6 de H. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6 de H. 6 de H mais 6 de H, 12 de H. Do lado de lá eu só tenho aqui H2. Olha, tem um 2 já aqui, ó. Que número que eu coloco aqui na frente, que multiplicado por esse 2 vai me dar 12. Então, eu vou colocar 6 ali. Então, eu vou colocar 6. 6 vezes 2, 12 de H. Já balanceei. Agora, por que eu deixo o O por último? Quem aparece mais vezes, automaticamente já aparece balanceado. Tá? Então, vamos aqui. Fazer o O agora. Isso aqui é só para lembrá-los, viu, gente? 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12 de O. Mais esse 2 aqui, multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. 12, 6, 18 de O. Antes da seta. Depois da seta, eu tenho 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12 de O. Mais 6 vezes 1, 6 de O. 6 mais 12 de O, 18 de O. Ok? Então, isso é o que eu vou pedir para vocês. Faço o balanceamento, me dê os coeficientes. Quais são os coeficientes aqui? 3, 2, ó. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1 e 6. Né? Isso aqui eu já dei para vocês. Esse é o coeficiente, os coeficientes. Ou a soma deles, 3, 6, 1 mais 6, a soma vai ser 12, tá? Mas isso eu fiz com vocês no outro vídeo, só tem balanceamento, ok? Então, eu queria só lembrá-los em relação a isso daqui. Agora,
ao contrário. Vocês estão vendo que aqui eu dei a equação e pedi o balanceamento dela. Agora eu vou dar a equação e eu vou pedir a interpretação dela. Tá? Em interpretar, você vai me escrever como que eu leio se eu estiver escrevendo essa reação. Então, eu vou apagar aqui e vou para o exercício número 1 da lista de exercícios mesmo. O exercício número 1 tem lá. Interprete as transformações representadas pelas equações a seguir. Então, eu já dou ela montada e balanceada. Então, tá assim, olha. Esse Lzinho aqui é L de líquido, tá? Esse Gzinho aqui é de gasoso, é o estado físico da substância nessa equação. Eu tenho isso daqui. Agora eu quero, interprete para mim. Então, nós vamos ler, presta bem atenção. Então, é da seguinte maneira. Esse número que aparece aqui na frente, ele é chamado de coeficiente e ele indica o número de moléculas daquela substância que ela está na frente. Então, aqui eu tenho 2. Então, eu tenho duas, eu tenho que escrever, esse 2 vai virar duas. Duas o quê? O que é o C2H6? O C2H6 são moléculas, né? A molécula do etanol. Mas eu vou escrever duas moléculas copio a fórmula C2H6O. Toda vez que eu for ler esse maisinho aqui, eu vou usar a palavra reage, tá? Então, estou passando pelo maisinho. Então, duas, primeiro vem o coeficiente, duas moléculas, porque tudo isso que está aqui é uma molécula, duas moléculas de C2H6O, né? Líquida. Tá no estado líquido, porque tem o Lzinho ali, olha. Líquida, reage reage com uma, o quê? Molécula, de novo, uma molécula de O2 gasoso. Da onde eu tirei esse gasoso? Desse Gzinho aqui, olha. O2 gasoso. Toda vez que eu for para a seta, eu vou usar o termo formando, produzindo, obtendo, qualquer um desses, tá? Então, aqui, assim como o maisinho ao reage, aqui vai ser, pode ser formando, pode ser produzindo, qualquer uma tá certo, tá? Produzindo, obtendo. Então, esse daqui vai ser colocar aqui, ó. Então, vou colocar uma molécula, reage com uma molécula de O2 gasoso, ó, o estado físico, tá? Formando, no lugar da seta veio formando. Quantas moléculas agora eu tenho? Duas moléculas de CO2 gasoso, formando duas moléculas de CO2. Qual é o estado físico de CO2? Gasoso. Quando eu venho aqui, esse segundo maisinho
maisinho aqui, ele não vai ser mais reage, ele vai virar E, tá? Produzindo, né? Duas moléculas de CO2 gasoso e duas moléculas de água líquida. E duas, então vamos escrever aqui, ó, e duas moléculas de água líquida. Ok? Eu só transferi, eu fiz a interpretação dessa equação, tá? Passei, tá, aqui a explicar como que é feito esse primeiro exercício. Agora, a letra B é uma outra, né, dessa mesma questão, onde nós temos aqui, olha, eu vou apagar e vou fazer a letra B, tá? Então, essa é letra A. Letra B, vou apagar tudo. Agora fica mais fácil, mais tranquilo. Na letra B eu não vou, eu vou usar os mesmos termos, mas eu não vou escrever o que eu escrevi em cima do mais, da setinha, não, vocês já sabem, tá bom? Então, letra B, no exercício número 1, eu tenho essa reação, tá? Então, essa reação agora aqui, como que eu vou interpretar essa reação? Vou primeiro nas moléculas, olha só. Quando não tem nada aqui, deixa eu ver se eu coloquei, não tem nada, então é uma, tá? Então, aqui não tem nada, é como se fosse um que? Uma molécula de, eu coloco a fórmula, então vou escrever agora para isso, esse que tem aqui, que eu não coloquei, mas se não tem nada é uma molécula de copio Qual é o estado físico agora? Sólido. Então, uma molécula desse dicromato de amônio, vocês não precisam colocar nome para mim, vocês vão colocar a equação. Sólido, eu já escrevi para esse. Mas agora eu não tenho mais o mais que aparecia na primeira, tá? Mas eu já tenho logo em seguida a seta. Então essa seta agora vai virar formando, produzindo, obtendo, tá? Então, sólido, produzindo, esse aqui se produzindo é no lugar da seta. Produzindo. Quem vem agora? Tem alguma coisa aqui? Não, então é uma molécula do CR2O3. Então, produzindo. Aí aqui é sólido. Aqui é gás. E aqui é gás. Ok? Então aqui, produzindo uma molécula de CR2O3 sólido. Molécula do CR2O3 e o estado físico dele. Se não tiver, não coloca, tá? Sólido, vocês não tem que saber isso, tem que aparecer ali para vocês interpretarem como sendo. Agora, esse maisinho aqui é o E. Então, essa molécula agora está produzindo uma molécula de CR2O3 sólido, não tem nada, aqui. Uma molécula E, né? O Ezinho é o mais, e uma molécula de N2,
que é o que está aqui, gasoso, esse maisinho aqui, e 4 moléculas de água gasosa. 4 moléculas de H2O. Qual o estado físico dele ali? Gasoso. Ok? Então, interpretar é escrever, né? Qual é a interpretação dessa equação? Vocês vão interpretar para mim escrevendo o inverso. Eu não pedi para balancear, eu já dei ela montada e balanceada e quero que você interprete para mim essa reação montada e já balanceada, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho do exercício da matéria do exercício número 5, número 4. Tá. Agora eu vou apagar e vou explicar o módulo agora 8, que fala de alguns fatores, né, que interferem na velocidade, nessa velocidade da reação, tá? Então vamos lá. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Então no módulo, que não é mais o 7, que agora é o 8, módulo número 8. Então vai ficar algumas. Opa. Alguns fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Ok? Então aqui nós temos 3. Dentro dos 3 que nós já estudamos, nós temos a temperatura, nós temos a superfície de contato, e nós temos os catalisadores. Então, esses 3 componentes, eles alteram a velocidade de uma reação. Como que eles alteram? Bom, a temperatura, ela está muito ligada à frequência das colisões. Então, a temperatura, como ela está ligada nessa frequência de colisões, o que acontece? Se eu aumentar a temperatura de uma reação que ocorre, por exemplo, num determinado 10 minutos normal, sem que eu aumente a temperatura, o que vai acontecer? Se eu aumentar a temperatura, essa energia cinética entre as moléculas, porque quando eu fervo alguma coisa, eu coloco em agitação as moléculas que estão sendo aquecidas. Elas começam a se chocar uma nas outras com maior frequência, tá? E isso é devido eu aumentar alguns fatores. E o fator temperatura, ele aumenta essa velocidade, esses choques entre as moléculas, tá? Então, o aumento da temperatura aumenta a agitação, tá? Das moléculas e a frequência dessas colisões, desses choques existentes entre eles. Com esse choque que aumenta, eu vou conseguir, a reação vai ocorrer num tempo menor. Então, ela pode acontecer num tempo de 8, de 6, tá? De 5 minutos. Aquilo que acontecia em 10, se eu aumentar a temperatura, eu posso acelerar essa reação. Ela pode ocorrer mais rápido, tá?
Mas tem também o outro lado. Como ela está ligada à frequência de colisões dessas moléculas umas com as outras, se eu diminuir a temperatura, ela vai diminuir a velocidade dela. Eu estou interferindo, eu estou fazendo alguma coisa acelerar essa reação ou retardar essa reação, né? Então, quando eu tenho um determinado alimento, eu sei que se eu estou em temperatura ambiente e eu deixar aquele alimento fora da geladeira, ele vai se deteriorar bem antes do que se eu colocá-lo na geladeira. Na geladeira, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ao contrário. Eu estou o quê? Eu estou diminuindo a temperatura para que essa deterioração dessa substância demore mais, porque lá na geladeira, como está mais fria, a temperatura é menor, o choque entre as mulheres, a frequência de choque entre as mulheres será menor, e com isso eu vou retardar, né, essa velocidade de reação normal dela, tá? Então a temperatura ela interfere dessa maneira. Se eu coloco, por exemplo, batata, eu tenho uma batata. Se eu deixar ali guardadinha ali no armário só, por exemplo, o que vai acontecer? Uma hora ele também vai se decompor. Mas se eu pôr para cozinhar essa batata numa panela de pressão ou numa panela normal, a temperatura ali dentro da pressão, com a pressão, vai cozinhar mais rápido do que se eu colocar numa panela de pressão aberta, numa panela de pressão normal, sem ser toda aberta, em contato com a atmosfera. Então a temperatura ela pode acelerar, como ela pode retardar. Se eu quero que o meu alimento ele fique mais tempo, né, conserve mais tempo, eu vou colocar num lugar mais frio, tá? Com isso, a agitação, né, a agitação das moléculas vai diferenciar. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a frequência de colisões. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a frequência de colisões. Se eu aumento a temperatura, aumento a frequência de colisões, eu vou aumentar a velocidade de reação. Ela vai acontecer num tempo mais curto do que o normal. Se eu coloco ela na geladeira, eu vou retardar, eu diminuo a temperatura, eu diminuo a frequência de colisões, eu diminuo a velocidade da reação. Ela vai acontecer, vai demorar mais tempo para que aconteça, tá? A deteriorização dela, tá? A deterioração dela. Então, a temperatura interfere dessa maneira. E superfície de contato? A superfície de contato, todos os dois, eu estou atacando reagentes, tá, gente? Isso aqui, eu estou trabalhando reagente. Quando eu mexo com a temperatura, eu estou mexendo na temperatura no início da reação, quando eu ainda tenho reagente, tá? E a superfície de contato. Superfície de contato agora que se eu tenho na superfície de contato, agora vai depender da área que eu tenho daquilo, de dois reagentes. Por exemplo, se eu pego uma água e eu jogo um sonrisal, eu tenho um sonrisal grande, né, em rodelas, e tenho, por exemplo, ele trituradinho em pó, tá? Como esse heno que a gente tem. Se eu colocá-los em água, o que vai acontecer? Vai reagir com a água e eu vou ver começar a subir umas bolinhas. Essas bolinhas são o quê? É quando começa a liberar o gás carbônico ali, tá? Começou a liberar o gás carbônico ali, bom, olha a diferença. Na superfície de contato, quanto maior for a superfície de contato entrar com o meu outro reagente, eu tenho dois reagentes, um é o sonrisal, o outro é a água. Se eu tenho o sonrisal inteiro e eu jogar ali, a única superfície de contato que a água vai ter com o sonrisal é aquela rodelinha dele ali. Ali ao redor dele e aonde a água estiver, na parte de baixo ou na parte de cima. Mas lá dentro, aquela área lá de dentro, ele não vai atacar. Então ele vai demorar mais tempo do que se eu pegar o sonrisal já triturado e jogar dentro do copo que contém água. Porque ali ele vai ter uma superfície de contato maior por dentro também, porque ele foi triturado em pedacinhos bem menores, que a água consegue atacar tudo. Então a superfície de contato da água
Quando ele é pó, é maior, e isso faz, quanto maior a superfície de contato da substância, né, que ela contém, a reação desses contatos vai acontecer ali dentro, tá? Bem mesmo naquilo que eu estou trabalhando. Então, o que acontece? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Se eu tenho um pedaço de ferro, né? Um pedaço de ferro grande, né? Tem um pedaço, um cubo de ferro, sei lá, tenho isso. E eu triturar isso daqui, se eu colocar isso aqui, suponha que isso aqui seja um ferro. Se eu colocar esse ferro aqui, esse cubo de ferro, na presença do oxigênio e da água em vapor, e pegar uma palha de aço que a gente tem em casa, por exemplo, só que a palha de aço, vocês veem que ela é fininha, a superfície de contato dela ali, o ar e o oxigênio pega tudo. Quem vai enferrujar primeiro? Vai ser essa esponja, porque a esponja tem o ar, ele entra ali por dentro dela e vai começar a reagir com todas as áreas que ele tiver contato. Então, a superfície de contato é maior aqui e vai enferrujar primeiro. Então, a velocidade da reação ocorre onde eu tiver um sólido com maior superfície de contato em contato com a outra substância que estiver reagindo, tá? E por fim, eu tenho o catalisador. O catalisador agora, ele não vai participar da reação, ele não vai participar nos reagentes. Ele vai entrar no meio reacional. Quando eles já estiverem interagindo os reagentes, entra o catalisador. Esse catalisador, ele diminui a energia de ativação, tá? Diminuindo a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. Tá? Esses catalisadores podem ser também catalisadores biológicos, né? Que é o que existe, são os enzimas que existem no nosso organismo para fazer as reações existentes no nosso corpo. Tá? Então, esses aqui, quais são os fatores que alteram a temperatura de ebulição? A temperatura que alteram a velocidade da reação, temperatura, superfície de contato e catalisadores. Nesse daqui, eu tenho o exercício número 5, tá? O exercício número 5, esse exercício 5 aqui agora, ele fala assim: assinale a alternativa que apresenta agentes que tendem a aumentar a velocidade de uma reação. Então, ele coloca aqui, letra A, calor, obscuridade e catalisador. Então, a gente sabe que o calor altera, o catalisador também, mas a obscuridade não, tá? Na letra B, tem calor, sim, superfície de contato, sim, entre os reagentes, ausência de catalisador. O catalisador, com a presença ou com a ausência do catalisador, a reação acontece normalmente. Só que o fato do catalisador não estar ali não significa que a reação não vai acontecer. Ela vai acontecer normalmente, só que esse catalisador ele vai aumentar a velocidade da reação. Mas se ele não existir também, a reação ocorre então no tempo normal dela, tá? Então não é a B. Na C, calor, maior superfície de contato entre os reagentes e catalisador. Então, os três eu consigo. Então, calor, maior superfície de contato e catalisador. Então, essa alternativa aqui é que eu consigo pegar todos eles. Calor é a temperatura, superfície de contato entre os reagentes, é aquele que eu falei para vocês do Sonrisal já trituradinho, e o catalisador. Então, a alternativa que tende a aumentar a velocidade da reação é a letra C, onde a letra C eu tenho calor, maior superfície de contato entre os reagentes e o catalisador. Então, o exercício número 5 é a letra C. Tá? Então, o resto... Deixa eu ver um aqui. Aqui. A 15, gente. Vou fazer a 15.
A 15 é pequenininha, é curtinha, tá? E faz parte desse assunto. Sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes. Então, agora aqui, faz a afirmação 1. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Então, verdadeiro. 2. Reduzem a energia de ativação. Verdadeiro, porque a energia de ativação vai diminuir porque ela vai acontecer mais rápido. 3. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. Ocorreria. Lembra? Se faltar de eu aumentar a temperatura, se eu precisar de um catalisador, o catalisador ali, ele só vai acelerar para que seja mais rápido, mas vai acontecer do mesmo jeito, só que vai demorar mais tempo. E enzimas são catalisadores biológicos. Então, aqui é o único deles que a gente não tem, que não é verdadeiro, né? As reações nas quais não ocorreriam. Então, o 3 é falso. Então, a 1, a 2 e a 4, que é a verdadeira. Então, aqui ficou a letra D. Então, o exercício 15 ficou a letra D. Tá? Então, é isso, né, que eu gostaria de revisar com vocês, conforme a gente sempre fazia em aula, uma aula antes da prova, né, naquele mesmo dia, uma aula eu deixava para tirar dúvidas e para eu fazer revisão com vocês, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar. Se vocês tiverem outras dúvidas, daí vocês falam comigo, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada.